Há 165 anos, deu início à investigação do nosso caro Allan Kardec, naquela ciência experimental que revelaria uma filosofia maravilhosa, que nos apresenta uma moralidade, uma razão invencíveis, porque elas são fatais para todos os seres, todos os espíritos que estão nesse mundo, encarnados ou desencarnados, e no universo afora, porque o nosso lar é o universo, graças a Deus. E um dia poderemos transitar por ele, para lá e para cá. Mas tudo começou com a razão de um homem muito sério, muito obstinado, que deixou de lado toda a sua vida, sacrificou toda a sua vida, dali em diante, para a busca incessante desse conhecimento e para poder passar para a posteridade. Esse foi Allan Kardec. E nós reverenciamos o grande codificador da doutrina. Esse mês é mês de aniversário de Allan Kardec, e na conclusão do Livro dos Espíritos, ele salienta, faria pouco juízo da doutrina, ou um falso juízo da doutrina, quem pensasse que ela se baseia na ciência experimental. A sua força não está na ciência, mas na grande filosofia que foi revelada através dessa ciência. E pelo apelo que se faz à razão e ao bom senso. Isso consta dessa filosofia. Nosso querido companheiro José Herculano Pires citou a doutrina espírita como o grande delta para onde convergem todas as filosofias. Kardec já assinala, inclusive na conclusão também, que a doutrina espírita existe de todo o tempo. O problema é que nós ainda não estávamos preparados para poder acessá-la. Quando se começou a pensar e repensar as causas primeiras através da filosofia, os grandes filósofos que vieram, eles já começaram a abstrair da magnitude do universo, já começavam a pensar sobre o metafísico, sobre o que existe além da matéria, sobre o sentido da vida, porque hoje ainda quando não éramos espíritas, nós perguntávamos, o que será disso? O que vai ser de mim quando daqui eu me for? Como será? Eu existirei? Não existirei? Como existirei? Como passarei para o outro lado da vida? Passarei? Sofrerei? Dormirei? Vou para um caldeirão de fogo? Para o paraíso eu não vou. Não sou tão bom, não sou merecedor. Então, todas essas questões já povoaram nossas mentes. Centenas de vezes. E ainda espíritas, muitas vezes, algumas questões passam em nossas mentes. E nós estivemos em outros lares, cristãos ou não cristãos, e não tivemos as respostas que procurávamos. E por isso que falamos que a razão nos conduziu à doutrina espírita. A razão de saber para onde eu vou, a razão de saber por que estou aqui, a razão de saber por que eu sofro. Eu não boto a culpa em ninguém pelos meus sofrimentos. Eu não posso fazer isso, eu já sei disso. Eu não posso delegar a outros aquilo que é obrigação minha, é responsabilidade minha. Eu já sei isso. Eu já sei que para onde quer que eu vá, vai depender de tudo que eu tiver feito aqui. De como eu me portei aqui. E sempre será assim.
até que eu consiga ser um espírito perfeito. O mais perfeito possível. Porque, como diz um companheiro meu que ministra o curso de filosofia, ele fala que a gente nunca vai ser perfeito completamente, absolutamente. Porque a perfeição absoluta só pertence ao Criador. Né? Acompanhando o pensamento dele, nós podemos raciocinar da mesma forma. Mas, pelo menos, podemos ser felizes daqui a pouco, daqui a alguns milhões de anos, ou alguns milhares de anos, ou algumas centenas de anos. Também não vai querer ser feliz daqui a umas décadas, né? Feliz. O que é ser feliz? Como Jesus é feliz, e já é feliz há muito tempo. Ainda quando esteve entre nós, sofreu tudo o que sofreu, já era feliz. Porque a felicidade que Jesus propagava era a felicidade dentro. Não importa se o mundo estiver pegando fogo à sua volta, o seu interior já está completo. Já entende tudo, já compreende tudo, já apreendeu tudo que está à sua volta, suporta todas as coisas. Essa é a felicidade do Espírito. Não se afeta. E a doutrina espírita nos traz toda essa razão. E a condução que nos dá toda essa razão, toda essa filosofia, ela nos conduz a essa religação maravilhosa com o Criador, porque nos apresenta o Cristo como o grande modelo da humanidade, o único e maior. Portanto, se algum dia vocês passarem por alguma dificuldade dentro da casa espírita, porque algum companheiro que dirige trabalho não lhe tratou bem, ele podia estar no mau dia, ele não é Jesus. Eu já passei por isso, nós estamos há quase 20 anos na doutrina espírita. Nós já passamos por isso. E nós já aprendemos que o espírita não pode se melindrar por nada. Em qualquer casa cristã que vocês entrarem, seja católica, protestante, espírita, presbiteriana, o que for, qualquer uma, o alvo é o Cristo. E muitos abandonam porque acham que o dirigente não está a serviço de Deus porque não tratou ele bem. Jamais. A gente pode até dar uma... Ufa, foi difícil passar, mas vamos em frente. No trabalho de assistência social, nós podemos encontrar dificuldades, ingratidão. No trabalho mediúnico, também encontramos dificuldades. Sempre encontraremos. Mas, se não soubermos lidar, para que nós servimos? O que nós viemos fazer aqui? Nós viemos aqui aprender, nós estamos lidando com pessoas tão imperfeitas quanto nós. E é a razão que nos apresenta tudo isso. Nós começamos a falar sobre justiça divina, né? A justiça divina, isso daí foi o item que mais pegava na minha mente quando eu pensava em justiça divina. Todos nós temos filhos e temos irmãos, e nenhum é igual a nós, não é? Nem os irmãos e nem os nossos filhos são iguais uns aos outros. E todos receberão a mesma educação, não é? E nós vamos aí pelo mundo, uns são ricos, outros são pobres, outros miseráveis, outros muito ricos. E aí você pergunta para Deus, por que tudo isso? E você tem a resposta onde? Cada um tem a sua experiência. Sempre nós teremos a experiência. Dessa forma ou daquela forma. Agora, o mais importante é saber como nós vamos dirigir a nossa vida no contexto em que ela está. Por isso que se fala muito em doutrina espírita, que o seu melhor momento é este, é essa encarnação. Nós temos aí muita gente querendo ter essa oportunidade,
E tem muitos de nós desperdiçando, gastando tempo, sem utilizar para aquilo que o Espírito precisa. Nós precisamos buscar cada vez mais conhecimento de toda a ordem. Olhe para a disciplina que você quiser olhar. Ciência, história, filosofia, nós temos que buscar todo o conhecimento que pudermos nos abastecer. Porque todos eles vão nos auxiliar para a bagagem da eternidade. Porque nós já temos a consciência que somos espíritos imortais. E o que a justiça divina nos apresenta, que Deus não nos concede privilégio algum. Também não pune ninguém. Ah, Deus vai pesar a mão. Não vai, não. Se nós cairmos em algum buraco, foi nós mesmos, em determinado momento, que deixamos aquele buraco ali. E se a pedra fizer que tropecemos com os nossos pés, foi nós que jogamos essa pedra lá atrás e estamos tropeçando nela agora. Razão. A alma recebe da vida o bem e o mal que dá de si própria. Somos, como diz Emmanuel, somos herdeiros de nós mesmos. O bem ou o mal que nós plantarmos, nós iremos colher. Como nós já plantamos bastante mal atrás, senão a gente não estaríamos reencarnando, nós ainda aqui. Como nós plantamos muito mal, nós temos muitas dificuldades à nossa frente. As vicissitudes, elas vieram, passaram, outras virão, e nós estamos aqui para passar por elas. Agora, nós só passaremos bem, a ponto de não nos afetarmos mais, quando nós fizermos da maneira correta. Se a gente passar resmungando, xingando, nós vamos ter que passar de novo, aqui ou na próxima. Então, atentemos para os quadros da nossa vida nos relacionamentos, no trabalho, nosso dia a dia, nosso comportamento, porque nós teremos que suportar. Essa é a grande verbo, a grande ação, né? E as aflições estão aí de toda sorte. O capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo é Bem-aventurados os aflitos. Ali nós vamos encontrar as causas anteriores da aflição, as causas atuais da aflição, infortúnios ocultos. Vamos encontrar também um item que é muito interessante, que são os tormentos voluntários, aqueles que nos jogamos por conta própria, né? Seguimos aquelas tendências que nós já carregávamos de outras existências e nos jogamos nas dificuldades e depois, muitas vezes, não sabemos lidar e perdemos toda uma gama de resgate com um grupo familiar, porque nos jogamos nos tormentos voluntários. Não fomos assediados por coisa alguma, senão por nossas próprias tendências e pela busca da sintonia daquilo que deveríamos renunciar. Quantas vezes? Né? E temos hoje muitos problemas no lar, dificuldades da convivência, do companheiro a companheira, os filhos, de nos suportar muitas vezes, de aprender a amar. Nós viemos aqui para aprender a amar. Porque Jesus falou que os seus inimigos serão seus domésticos. E muitas vezes realmente são. E muitas vezes sempre tem algo para ajustar. Porque se não tivesse nada a ajustar, era tudo lindo, maravilhoso. Todo mundo se tratava todo dia as mil maravilhas, levantava todo mundo sorrindo, beijando e amando todos os dias. E não é assim, né? Porque nós precisamos nos ajustar. Ambos, reciprocamente. Ah, mas o outro não faz. Não importa, o outro faz a sua parte.
Nós temos que buscar fazer a nossa parte. Às vezes nós não conseguimos, é lógico. Mas cada um de nós tem que buscar fazer a sua parte. Nós temos uma vivência até vasta no doutrina espírita, no trabalho com as mães assistidas, que tem uma vida bastante apertada, vamos dizer assim, né? E nós ouvimos muitos depoimentos e nós encontramos ali bastante problema de relacionamento familiar. E outro dia contou um problema com o irmão, que é muito grande, tem muita dificuldade, todos os familiares, para viver com determinado irmão. E o que acontece? É preciso que a pessoa se abasteça dessa moral. É preciso que a pessoa se abasteça do Evangelho de Jesus, muitas vezes, para suportar. Porque não é fácil. E aí nós conversamos bastante. Porque muitos lares existem esse tipo de problema. Hoje nós vemos muitos quintais que tem 3, 4, 5 casas, onde a mãe cedeu um espaço para um filho aqui, outro filho ali, outro filho lá. Eu morei 13 anos numa casinha que eu construí sobre a casa da minha sogra. Lá tem assim, tem 4 casas, 5 casas no quintal, né? Hoje, graças a Deus, nós conseguimos o nosso larzinho em separado, mas estão lá os companheiros. Nós vemos as rusgas, porque é a dificuldade das pessoas conviverem, né? É um aprendizado constante, e ele não cessará nessa, nem na próxima, até que possamos ser mansos e prudentes o suficiente para suportar uns aos outros. E aí, quando todos forem mansos e prudentes, aí nós já teremos outras qualidades e virtudes mais, e não incomodaremos tanto e não seremos tão incomodados, né? Então, e quanto aos desajustes, né, do corpo e da alma, quando as pessoas têm que conviver com imperfeições ou com problemas mentais. Eu não sei quanto tempo vocês estão na doutrina espírita, mas eu cheguei na doutrina espírita com 35 anos de idade. Depois de ter tido contato com a literatura espírita, onde me atraiu a curiosidade, a lógica que se apresentou no material que eu examinei, nos poucos livros que eu examinei, eu falei, eu preciso conhecer esse negócio de perto. Porque é uma grande pergunta que eu me fazia, porque eu tinha um tio que morou um tempo conosco, e ele tinha problema mental. Eu ficava pensando, o que se dará no mundo espiritual com o tio Mingo, que era Domingos o nome dele, o que se dará com o tio Mingo quando ele se for? Aí eu perguntei para um companheiro protestante, ele falou, ele vai para o céu. Eu falei, mas justiça divina. Mas por que ele vai para o céu? Ele não teve a chance de errar. Eu tenho a chance de errar, e já errei bastante. Ele não teve a chance de errar, porque ele não tem noção do que faz. Então, ele está salvo. E as crianças que nascem, desencarnam em tenra idade, também está salvo. Então, por que a gente não morreu criança, né? Ou porque a gente não viveu alguns anos aí com a mente perturbada? Nós vamos para o paraíso, gente. Não precisa fazer força. Não precisa fazer força para ser salvo. Pega seus filhos pequenininhos, bate a cabeça dele na parede, deixa ele louquinho, e ele vai para o céu. Justiça divina, meus irmãos. Aí Deus nos ensina que, não falamos há pouco, cada um é herdeiro de si próprio. Ou seja, os companheiros que vêm com a dificuldade que vier física ou mental, ele vai estar passando por aquilo que tem que passar por culpa dele mesmo. O que você acha que o
o cara que se joga de um prédio para tirar a própria vida. Ele perturba todo o perispírito dele. Você dá um tiro na têmpora, você perturba todo esse local. Você tem que reconstruir isso. Quem tiver contato com obras que tratam sobre suicídio, gente, pelo amor de Deus, espantem esse fantasma na vida de qualquer um que vocês conheçam, porque, olha, Camilo Castelo Branco fala muito bem sobre isso, né? Dizem que era ele, né? Memórias de um Suicida. É bom ter um bom conhecimento na doutrina espírita para abordar essa obra, porque é forte. Então, o que vocês acham que acontece numa reencarnação do espírito que perturbou todo o seu corpo espiritual? Ele vai ter que reconstruir. Existem até casos de Humberto de Campos, nos conta, companheiro que veio sem os membros para que não atentasse com a própria vida novamente, porque já tinha feito isso inúmeras vezes. No mês passado, uma aluna de uma amiga nossa, até mexeu muito com ela, com 12 anos, tomou um monte de comprimido da avó e tirou a própria vida com 12 anos. E mandou mensagem no WhatsApp para os amigos, para algumas pessoas. E você vê assim a mensagem, parece um adulto escrevendo, fala, meu Deus. E você fica assim pensando, poxa vida, gente, cadê a base, cadê a bagagem? Por isso nós somos muito privilegiados de termos o acesso a essa doutrina, né? Porque ela nos ensina que nós não podemos de forma nenhuma atentar contra a grandeza da vida. Não podemos fazer isso. Todos somos espíritos que fomos criados para viver para sempre. Imagina o sofrimento de um espírito desse quando descobre que vai se encontrar sozinho no meio de um monte de estranhos, de espíritos difíceis, e não acabou nada. O sofrimento é ainda maior. E aí voltamos para cá, com problemas gástricos. Muitas vezes o espírito volta, mal fica, volta para o mundo espiritual, reencarna várias vezes, morre em tenra idade para poder recompor o corpo espiritual. Com muitos problemas. Só para tomar aquele choque anímico de estar aqui, receber a energia e voltar. Entre a terra e o céu retrata Júlio, né? Passou por essas experiências, obra de André Luiz. E essa é a razão que a doutrina espírita nos apresenta. Mais um item que pesou muito forte na minha consciência, de eu entender o porquê dessas coisas. O porquê que se vive e se morre desse ou daquele jeito. O porquê que cada um tem uma experiência diferente. Se for uma vez só, onde está a justiça de Deus? Porque tem pessoas que passam por poucos problemas durante a vida. Mas o que importa não é isso. O que importa é o que se aproveitou para o espírito de tudo aquilo que viveu, porque todos nós teremos as nossas vivências. Com o espiritismo, com o cristianismo, protestantismo, catolicismo, com qualquer religião ou sem religião nenhuma, nós teremos as nossas vivências. E o quanto nós estamos aproveitando das nossas vidas, tocando a vida do jeito que nós estamos tocando agora. Eu adoro a doutrina espírita, muito mais pelas reflexões, pelas perguntas.
ela nos faz perguntar para dentro de nós tudo isso que a gente está falando aqui. E os companheiros nossos que já retornaram à pátria espiritual? A doutrina espírita dissipou as dúvidas, porque o sepulcro não é fim nem o berço. Quando os irmãos falam que o espiritismo matou a morte, não, ele descobriu que somos seres eternos e não morremos nunca. Domingo agora tivemos tema livre com as mães, e aí eu pedi que elas fizessem algumas perguntas, algumas dúvidas que elas têm. E sempre sai essa pergunta: por que nós temos tanto medo de morrer? Para onde nós vamos quando nós morrermos? Então, volte-me a sair uma pergunta sempre no mesmo tom. Porque as pessoas, muitas vezes, realmente têm esse temor mesmo. O que será? E porque as pessoas, também outra pergunta que sai, por que nos dá tanta tristeza quando alguém vai para o mundo espiritual? Porque nós ainda não aprendemos a lidar com isso como deveríamos. Nós apegamos em demasiado, não aprendemos a amar do jeito que nós amamos mesmo, já está bom. Nós não aprendemos a amar sem nos apegar. Aí, na hora que o companheiro volta, a companheira, o filho, a filha, ou o pai, a mãe, e nós sofremos mais do que deveríamos sofrer. Já deveríamos ter aprendido um pouquinho mais. E as pessoas têm medo de voltar para o mundo espiritual, por quê? Porque muitas vezes nós estamos tomando uma fresca aqui, tá? Você vem aqui, tem o livre-arbítrio, vou cuidar, vou atrás dos meus interesses, vou fazer o que eu quero, do jeito que eu gosto, como uma folha ao vento, tudo lindo. Agora, está na hora de voltar. Ó, companheiro, já deu. Aí, o médico falou que eu vou ter que operar, acho que eu vou morrer. O que eu vou fazer na minha vida? Como é que vai ser? É preciso que nos preparemos até para isso. Nosso companheiro Herculano Pires tem um livro que fala só sobre isso. Treinando para a morte. Da hora? Nós podemos treinar para a morte todo dia. Sabe como? A receita é muito simples. Faça o melhor que você puder fazer todo dia. O melhor. Para todos que estão à sua volta. É a melhor preparação que você pode fazer para o seu desencarne. Não importa se você tem 20 ou 80. Faz o seu melhor todos os dias, você vai ver. Você vai ser tão feliz que, quando se der conta que está indo para o outro lado, vai continuar feliz. Mas nós temos que aprender a dar esse passinho de cada vez. Porque se nós não estávamos num lugar muito bom, quando viemos para cá, e aí falaram, você vai ter essa tarefa assim, 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 assim. Não, eu quero essa. Aí você pediu 20, fez 2, ou 1, ou nem fez. Virou as costas, aí vai voltar. E aí? Aí o subconsciente já está lá, piscando a luz vermelha. Se lascou. Se lascou porque falou que ia fazer e não fez. Quando a doutrina espírita, na questão 893, nos pergunta qual é a mais meritória de todas as virtudes. E aí o Espírito de Verdade responde assim, todas as virtudes são maravilhosas. Só nos trarão bem e evolução. Mas a mais meritória de todas as virtudes é o sacrifício do interesse pessoal. É você sacrificar o seu interesse para aquilo que vai beneficiá-lo diretamente. Você sacrifica isso, o seu tempo, sacrifica muitas vezes o seu dia, ou algumas horas, em prol do outro. Essa é a mais meritória de todas as virtudes. Isso está
desde o cuidado com os filhos, tá? Desde o cuidado com os pais, desde os cuidados com tudo aquilo que se apresenta na tua vida. Quando você se doa para o próximo, em qualquer ação, essa é a grande virtude. Não sou eu que falo, é aquele que veio representar a verdade, que muitos acham que é o próprio Cristo, outros acham que é uma legião, outros acham que é um conceito, mas é o Espírito de verdade que fala aos nossos ouvidos. E quanto às questões transcendentes da fé, Emmanuel vem nos falar assim, que toda fé, para nutrir-se de luz, deve ser raciocinada em bases de lógica, porém ninguém pode violentar os outros em matéria de crença. Nós, graças a Deus, temos a razão para poder entender o Criador, saber o que é. Porque as pessoas que creem estão cheias no mundo. Kardec nos fala que, é Kardec mesmo numa nota, que o Espiritismo não busca uma crença séria, mas busca saber o porquê se crê. Então, a ação é saber o porquê se crê. Por que nós acreditamos em Deus? Nós sabemos que Deus é muito maior do que nós entendíamos lá no mundo medieval, lá no mundo primitivo. Enquanto muitos religiosos ainda se arrastam nessa crença conservadora, nós já sabemos que Deus é muito maior. E o próprio Cristo nos diz: bom é meu Pai que está nos céus. Quando a espiritualidade nos aponta que essa doutrina é uma força da natureza, Kardec assimilou isso com muita grandeza. O Espiritismo, ele não acaba nunca mais. Pode ser proscrito aqui no Brasil, pode ser proscrito em qualquer lugar, ele vai se levantar. E essa bandeira, ela vai ser cada vez maior. Por quê? Eu falo para vocês. Porque é uma fatalidade o entendimento da humanidade. Nós não queremos o mundo inteiro espírita. Nós queremos que o mundo inteiro entenda a verdade como ela é. E não queremos ser aquele último biscoito do pacote, não. E nem também ser aqueles, não, nós somos os mais privilegiados. Nós só queremos que essa verdade se espalhe por todas as religiões. E aí, toda a humanidade vai compreender o que é preciso para realmente ser feliz. Porque enquanto não nos abastecermos da razão que chegou para nós, enquanto a humanidade não se abastecer dela, continuaremos batendo cabeça. E todos teremos ainda por muito tempo tudo que está aí à nossa volta do jeito que é. O governo que aí está, os políticos que aí estão, os vizinhos que aí estão, os amigos, os irmãos, os pais e filhos. Então, é a humanidade inteira precisa se abastecer dessa grande força da natureza, que nos apresenta a luz para o grande porvir, né? Que nós estamos provisoriamente no mundo para o nosso próprio burilamento. E caminhamos impreterivelmente para a imortalidade vitoriosa. Esse carro não tem freio, não. Ele vai. A gente pode dar uma desaceleradinha, uma travadinha, mas vai. Nós caminhamos em direção ao ponto geométrico único do universo, é para o Criador. Ele nos colocou aqui e nós retornaremos para Ele. Sábios e benevolentes. Por isso nós temos que valorizar muito essa doutrina,
que nos traz todos esses valores. Nós temos que procurar sustentar a sua pureza e a sua integridade ao máximo, para que não transformemos a doutrina espírita como outras casas, que você já não sabe mais nem o que são. Tem religiões que já se misturaram tanto. Fala-se de sincretismo nas religiões de origem africana, mas existe sincretismo em todo tipo de religião. Então, essa pureza doutrinária que nos apresenta essa razão, quando tivermos qualquer dúvida, voltemos para as obras básicas. Voltemos para Kardec e vamos estudar tudo novamente. Porque não pode ter dúvida. Kardec falava, rejeite 99 verdades, mas não aceite uma mentira. E ainda foi um pouquinho mais longe. Se algum dia alguém provar algo contra algo que estiver apontado nesses livros, siga a verdade. Siga o apontamento correto. Porque o homem pode se enganar. Porque ainda a espiritualidade disse para Kardec, se você falhar, virá outro. Porque Deus não deposita os seus propósitos sobre a cabeça de um homem. Fácil assim. Não tem último biscoito do pacote, até porque ele é bem quebradinho, né? E vou falar mais para vocês. Até Jesus seria capaz de ouvir isso do Criador. Ou de algum espírito superior a ele. Porque Jesus foi apresentado para nós como o único Filho de Deus, porque a gente era tão pobre de conhecimento que para a gente aceitar o filho, alguém mais alto que nós, tinha que ser o Filho de Deus, o Filho unigênito. Né? Então, essa doutrina nos abraça hoje. Nós temos que aprender a abraçá-la mais e mais todos os dias. Então, vamos buscar dentro de nós a força necessária, buscar a iluminação através do conhecimento, dentro e fora da doutrina espírita, para que quando voltarmos, voltemos mais ricos um pouco, ricos de conhecimento, que possamos carregar uma bagagem maior, e que possamos ser pobres, pobres sim, das mazelas que carregamos, nos libertemos delas, não nos fazem bem. Então, que Deus abençoe a vocês, todos os lares, e que vamos levar essa razão junto a nós até o fim agora, porque agora não tem volta. Jesus está conosco e nós seguiremos em frente. Graças a Deus.